Buenas noches, muchachos, muchachos e muchachas. Estamos aqui para mais uma live, mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata a respeito de tratamento da dor, doa quem doer, baseado sempre em ciência, baseado sempre na melhor evidência disponível. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uns casos bem complexos que a gente tem recebido no consultório, casos de pacientes com dor crônica que tem prognóstico de casos intratáveis que por meio de uma avaliação mecânica simples a gente consegue identificar preferências direcionais que mudam completamente o desfecho do paciente. Então eu recebi muitas dúvidas de vários colegas da profissão comentando meu último post, né, nos stories. E a maior, sem sombra de dúvida, a maior resposta que eu tive sobre dificuldades no tratamento dos pacientes com dor era sobre comunicação, né? Comunicação, uma ferramenta que a gente não aprende na faculdade, a gente aprende sempre a fazer perguntas fechadas, fazendo com que o paciente responda sim ou não, para a gente tentar fechar um diagnóstico, e a gente está aqui para sempre fugir do senso comum, né? A gente está aqui para sempre estar dizendo que não importa seu diagnóstico, não importa seu tempo de lesão, não importa se você já tentou vários tratamentos e não teve sucesso. O mais importante é entender o seu problema. E esse paciente tem vindo aqui buscar cada vez mais entender o que é que acontece no problema, no quadro de dor desses pacientes, né? E é isso que a gente tem trazido aqui através das redes sociais. O primeiro de tudo é deixar claro para vocês que eu não estou aqui para bater de frente com ninguém, né? Bater de frente com nenhum colega de profissão que trabalhe uma outra linha de raciocínio diferente da minha, bater de frente com nenhum médico que diga que o tratamento é controlar a inflamação ou corrigir a estrutura através de uma cirurgia. A gente está aqui para mostrar uma visão que é apenas uma possibilidade no tratamento das dores crônicas. Então, quando eu viro para você e solta um post aqui no feed, aquele post ele não tem a intenção de dar o raciocínio completo da nossa ideia. Aquele post tem a intenção de trazer impacto. Olha, quem é esse maluco que está falando isso aqui, que biomecânica não funciona no tratamento da dor crônica? Para que você tenha a atenção presa e venha para o conteúdo principal, que são as lives, que são os posts mais elaborados, que são os vídeos. Caio, mas você falou que naquele vídeo ali que biomecânica não funciona. Calma, querido, calma. O post não traz a integralidade do nosso raciocínio. Se o seu paciente tem dor crônica, dor que se perpetua há mais de 3 meses, não vai ficar adiantando você corrigir posição da cabeça, corrigir pelve lombar, corrigir valgo dinâmico no joelho, corrigir pronação do pé, corrigir valgo de calcâneo, de hálux, corrigir posição de escápula, corrigir discinese escapular, diminuir as questões relacionadas a impacto subacromial para reduzir a dor no ombro. Eu tô aqui para te dizer tudo que não funciona para dor crônica e que a gente aprende como se funcionasse para todo mundo na faculdade. Então, basicamente, tudo que eu falar aqui vai contrariar você que está se formando agora. Ou você que tem 10, 15 anos de formado e está aí numa linha, num modelo de negócio sustentado em apenas um pilar, como, por exemplo, análise biomecânica. Se o seu negócio depende de análise biomecânica, o seu público não é o paciente com dor crônica. Basicamente é isso que eu venho falando aqui ao longo de vários anos, né? Ao longo de quase 7 anos, e que muitas vezes eu sou atacado por colegas, né? Até por pacientes, né? Que fizeram tratamento biomecânico e melhoraram. Então eu tô aqui para te falar de probabilidade. Se o paciente chegou para mim com um quadro de dor lombar que irradiou para a perna há 2 meses, faz sentido eu fazer uma análise biomecânica nele, afinal, há 2 meses atrás, a gente não tem a cronologia para enquadrar esse paciente como um quadro de dor crônica. Se a gente não consegue enquadrar como um perfil de dor crônica, muito provavelmente uma dor de fonte nociceptiva por manutenção de tecido esteja sendo sobrecarregada ou influenciada por alguma estrutura que esteja se movimentando com maiores índices de sobrecarga.
Exemplo do maior mito que existe entre pacientes com dor no joelho. Disse que os pacientes com dor no joelho não podem agachar abaixo de 90 graus, porque isso seria perigoso, não só para o joelho, como para o quadril, como para o tornozelo, como para a coluna. E hoje os estudos já mostram que quando você passa de 90 graus, o pico de torque na pressão femoropatelar despenca e a gente tem um movimento mais harmônico, um movimento com menos sobrecarga na articulação femoropatelar. Então, mais uma vez, a ciência vem derrubando mitos e paradigmas para que você encoraje o paciente a fazer movimentos. Se eu pego um paciente que está com dor lombar irradiada para a perna há mais de 6 meses, há mais de 3 meses, que na pesquisa, na avaliação, você já identifica componentes nociplástico, isto é, não há lesão do nervo periférico que gere uma radiculopatia. O paciente não tem parestesia, não tem tensão neuroadversa, não é um diabético crônico que possa ter desenvolvido uma dor neuropática, não tem evidência de lesão tecidual no sistema somatosensorial, ou seja, o paciente não tomou trauma, não tomou queda, não teve entorse, nada que justifique numa linha da história de vida do paciente o motivo daquela dor. Você vê que há um componente nociplástico porque o paciente está me dizendo que precisa tirar férias, o paciente está me dizendo que tem uma carga de responsabilidade muito grande, que tem um projeto social, que o paciente tem 3 filhos, perdeu o emprego na pandemia ou faliu empresa na pandemia. E aí eu sempre trago para vocês o quê? Que os maiores fatores de risco para desenvolvimento de dor não são físicos, não são posturais, não são biomecânicos. O maior fator de risco para agravamento de dor é depressão, aumentando o risco em mais de 3 vezes de desenvolvimento de dor. O segundo maior fator de risco é tamanho da família, né? Se sua família tem mais de 3 membros, você aumenta em 2,5 vezes a chance de você ter dor. Então, a população economicamente ativa, que é aquela população de 30 anos, de 25 a 44 anos, que é quando a sobrecarga de trabalho vem nessa nossa geração, né? É a população que está com mais frequência ligada na tomada, ligada no 220, o tempo todo com responsabilidade nas costas, o tempo todo sem tirar férias. Mês passado eu dei férias obrigatórias para um paciente que tem mais de 500 funcionários e não tira férias há 7 anos. 7 anos sem férias. Ah, mas eu amo o meu trabalho. Amigo, não existe isso. Tire 7 dias, se pique para Fernando de Noronha. Tire 7 dias, se pique para Maceió. Se pique para o Nordeste. Vá em Salvador, na Praia do Flamengo. Vá, faça alguma coisa. Se desconecte da sua rotina habitual por 7 dias. E aí você me liga e me fala se você vai estar sentindo dor. O paciente me ligou de Fernando de Noronha e falou: Caião, não estou sentindo nada. Desde que eu pisei aqui eu não estou sentindo nada. Mas Caião, e aí quando eu voltar? Quando voltar você já vai ter quebrado o ciclo vicioso e vai saber que você não pode ficar você não pode mais ficar 7 anos sem férias. Então a maioria dos fatores que fazem a perpetuação do sintoma são fatores cognitivos e sociais. Então se você tem um paciente com um quadro de dor glútea profunda, irradiada para a coxa, que você faz uma estratégia de movimento, o paciente tem um padrão irreconhecível de resposta do sintoma, você não consegue classificar ele num bloqueio de movimento simples, não consegue classificar ele numa disfunção, não consegue classificar ele num problema contrátil, num problema articular, num diagnóstico de radiculopatia cervical, de radiculopatia lombar, você não consegue classificar ele. A resposta está irreconhecível. Esses pacientes são os casos mais difíceis, são os casos que a gente chama de mecânicos inconclusivos, porque o padrão de resposta é irreconhecível. O cara melhora com extensão, mas não é duradouro. Aí do nada ele volta piorando com extensão, aí você troca para flexão, periferiliza o sintoma. Não é duradouro, a piora. Você leva a articulação na amplitude final, não encontra preferência de direção. Características dos pacientes são pacientes que têm quadros de dores nociplásticas, sem lesão evidenciada no sistema somatosensorial, nem dor neuropática. Você consegue ver que esse caso aí vai demorar.
vai demorar cerca de 1 ano, de 6 meses a 1 ano. Tem caso que demora até 2 anos. Você encaminha para o médico anestesiologista para fazer bloqueio, só que é um bloqueio que funciona, que tem evidência científica, que é um bloqueio transforaminal epidural. Aí ele vai no médico e o médico inventa 30 mil bloqueios diferentes do que tem evidência. Por quê? Porque ele vai fazer vários bloqueios que não tem evidência, porque na quantidade ele vai faturar mais. Eu não encontro outra razão. Se eu tenho um tipo de bloqueio que não tem evidência, por que eu vou usar no meu paciente? Se o que tem evidência é o transforaminal. Se eu tenho aqui na minha gaveta uma ventosa e a paciente está com dor no glúteo, está com dor lombar irradiada, e eu tenho na minha cachola movimento, eu tenho na minha cachola raciocínio clínico, eu tenho na minha cachola exercício, criatividade para prescrever exercício, por que minha decisão na fisioterapia vai ser aplicar ventosa? Pelo amor de Deus, por que eu vou pegar uma agulha e fazer dry needling no paciente que tem dor lombar? Ah, mas diminui dor e incapacidade no curto prazo? Para o cara sair melhor e voltar 72 horas pior? O que é duradouro para esse paciente? Eu tenho que tomar minha decisão baseada em evidência. Se eu tenho vários recursos para aplicar e vários deles não têm evidência, não tem por que oferecer. Ofereceria para sua mãe? Se ofereceria para sua mãe um tratamento que não tem evidência? Sua filha está com infecção de garganta, você leva no pediatra, o pediatra te passa um antibiótico, aí você chega em casa, crítico, porque eu sou crítico pra cacete, sou muito crítico, você chega em casa, vai na PubMed, bota lá cefalexina, dor de garganta, ensaio clínico randomizado, faz o filtro, revisão sistemática, tem 2, vamos ver o que é que o diamante da meta-análise está mostrando aqui. Pô, o diamante está tocando a linha do zero, esse remédio não tem eficácia para esse tipo de intervenção. Você vai sentir o quê? Ah, o médico tentou te ajudar, o fisioterapeuta tentou te ajudar. Eu me sinto enganado. Eu paguei por um profissional, seja particular ou plano de saúde, o cara me ofereceu uma intervenção que não é superior a placebo, não é superior à história natural. Eu me sinto enganado. Então eu não vou oferecer para o meu paciente ventosa. Ah, Caio, mas eu gosto de ventosa. Não vou oferecer para o meu paciente ventosa. Eu digo que eu nem sei fazer. A última vez que eu usei ventosa foi num paciente árabe que não queria receber manipulação, mesmo estando dentro das regras de predição clínica de sucesso manipulativo. O paciente tinha uma história de sucesso com a técnica de acupuntura chamada sangria, né, onde a gente coloca um copo de ventosa com agulha dentro para extrair sangue do segmento energeticamente comprometido segundo a acupuntura. Não há evidência científica dessa técnica, mas o que é prática baseada em evidência? É a sua expertise profissional, somada à preferência do paciente e a melhor evidência disponível. Será que eu apliquei prática baseada em evidência? Claro que não, eu só respeitei a preferência do paciente. Depois daquele atendimento, nunca mais usei ventosa. Tem uns 5 anos que eu não uso ventosa. Uns 5 anos, a ventosa está aqui enferrujada. Ah, Caio, vende? Enfim, não sei nem o que é que eu vou fazer com ela. Se eu vou deixar de enfeite, eu não sei. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque vocês têm que começar a se inquietar. Porque para você se comunicar melhor, você tem que seguir evidência. Não adianta você ficar tratando a vovozinha bem, é obrigação tratar bem todos os pacientes. Mas não adianta você ficar tratando a vovozinha bem e todo dia no horário das 5 da tarde a vovozinha traz um bolinho para sua merenda no consultório e na clínica. E a paciente está lá 2 anos com você. 2 anos. 2 anos fazendo fisioterapia para uma dor de coluna lascada que ela tem que ninguém resolve. Claro que muito disso é o paciente que não procura um serviço especializado porque não tem acesso, porque não tem recurso financeiro para ter um tratamento especializado, individual. Mas muitas vezes é o profissional que leva com a barriga. E infelizmente 90% dos profissionais na fisioterapia, eu diria que em quase todas as profissões, levam com a barriga. O dele já está garantido, para que eu vou me esforçar mais? Eu estou aqui na minha zona do conforto. Se eu estou aqui sentado, o paciente está ali fazendo exercício, está melhorando, para que eu vou pegar? Isso aqui eu estou exagerando, tá? Porque uma agulha de acupuntura, enfim, o valor é irrisório, mas entenda a analogia com qualquer outra técnica, qualquer outro recurso que a gente use. Se o paciente está ali melhorando, através de um movimento que eu prescrevi, e eu estou aqui com a mão no bolso sentado,
Por que que eu vou levantar, pegar uma agulha e colocar ponto de acupuntura nele? Por que que eu vou levantar e fazer terapia manual nele, fazer manipulação nele? Para deixar ele dependente? O cara melhorou com exercício, aí você mistura intervenção, ele vai achar que melhorou porque você meteu a mão nele, porque você botou a agulhinha mágica nele. E aí o que que ele vai fazer? Vai ficar dependente daquilo, vai querer aquilo o tempo todo. E aí você vai começar a oferecer uma coisa que no médio e no longo prazo não tem evidência nenhuma. É um alívio momentâneo para submeter o paciente ao exercício. E a comunicação começa daí. Como me comunicar melhor com pacientes com dor crônica? Primeiro, saber se a dor crônica é verdadeira, né? É uma dor crônica nociplástica que não responde mecanicamente, é inconclusiva, padrão de resposta irreconhecível, refratário a diversos tratamentos fisioterapêuticos, refratário a diversos tratamentos medicamentosos, até cirúrgicos e intervencionistas. Atendi paciente aqui que já tinha passado por 6 cirurgias de coluna, 6 cirurgias de coluna, e continuava com a dor lascada no glúteo e não melhorava, já tomou vários tipos de opioides e não melhoravam. E aí a gente colocou o pé do paciente na cadeira e dobrou para amarrar o cadastro, e colocou esse movimento repetido e o paciente começou a abolir a dor, ficou melhor, permaneceu melhor em 72 horas, aumentamos a pressão, colocamos deslocamento lateral na parede, o paciente fez 3 atendimentos e aboliu a dor. E aí quando eu dei a alta para ele, ele me olhou chorando e perguntou, e falou, cara, será que se eu te conhecesse antes eu não teria feito nenhuma dessas cirurgias? Eu não posso dar essa resposta para o paciente, eu não tenho essa certeza, ninguém tem essa certeza. Pode ser que todos os quadros do paciente todas as classificações que o paciente teve foram equivocadas, pode ser que todas elas tivessem sido assertivas, isto é, o paciente foi classificado como dor crônica, nociplástica, vários fatores psicológicos e sociais, várias barreiras de recuperação, luto recente, divórcio recente, falência de empresa recente, demissão de emprego recente, todos os fatores psicossociais que atrapalham a recuperação do paciente estavam presentes na consulta e o quadro era mecânico e inconclusivo. Então, naquele momento, a única solução que ele teve foi a cirurgia. E aí, quando ele fez a cirurgia, o que é que aconteceu? Eu continuo com dor. Aí o médico, o parafuso está fora do lugar. O parafuso não fixou bem, vamos ter que intervir de novo. Eu continuo com dor. Mas o disco acima da sua coluna começou a desidratar também. Temos que fazer uma outra intervenção por causa desse disco. Quer dizer, o paciente vai fixando segmentos da coluna, de forma sequenciada através de intervenções cirúrgicas, e a explicação para a dor do paciente continua sendo uma estrutura alterada. Dói porque eu tenho espondilolistese, dói porque eu tenho uma degeneração discal, dói porque eu tenho hernia de disco, dói porque eu tenho síndrome do impacto, dói porque eu tenho discinese escapular, dói porque eu tenho valgo dinâmico, dói porque eu tenho esporão calcâneo. Amigo, pelo amor de Deus, estamos em 2021. 2021? 2021. Em 2021 a gente já sabe, dor é sensação, mas também é emoção, mas também é pensamento. Dor é sempre multifatorial. E por dor ser multifatorial, a gente nunca pode falar para o paciente, tá doendo por causa da hérnia, tá doendo porque seu movimento tá errado, a biomecânica tá errada. Existem vários fatores que colaboram para a dor. Caio, mas o meu paciente melhorou. Eu corrigi a pisada dele e ele melhorou. Amigo, a história natural já ia melhorar esse paciente na maioria dos casos. E outra, a longo prazo, quando você corrige pisada, você piora a eficiência muscular em vários aspectos e gera uma adaptação morfofuncional que o paciente não estava acostumado. O cara agora está pisando de uma forma que ele nunca foi adaptado, ele não fez nenhum treinamento prévio para isso. E ele começa a ter problemas em outras regiões, começa a acumular rigidez em outras regiões, porque você colocou um dispositivo ali que mudou completamente a função do paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Comunicação começa aí, em você falar para o paciente, eu primeiro vou testar todos os seus movimentos. Se a gente encontrar um movimento que mude a sua capacidade de dobrar, de ficar em pé na pia, de caminhar com seu cachorro, de carregar seu filho, de tolerar dirigir, de ficar no sinal de trânsito parado no engarrafamento sem sentir dor porque passou mais de 30 minutos sentado, né? De parar de sentir dor quando movimenta o braço. Se você começar a perceber, se a gente começar a perceber que um movimento
fez isso com suas referências, aí a gente vai ter um cenário que é muito bom. Se a gente não encontrar esse movimento, mas você tiver um conjunto de características que faça eu perceber que você vai melhorar com exercício e terapia, a gente vai te indicar para o terapeuta e vai fazer exercício aqui. Ah, mas não mudou. Como é que eu falo isso para o paciente? É simples. O paciente traz um relato para você. Olha, eu corri na areia fofa e não senti dor, mas eu corri no chão duro e senti dor na lombar. O mecanismo continua sendo corrida. Ah, mas o impacto no chão duro é maior. Ah, mas a instabilidade no chão de areia é maior. Você tem fatores de risco predisponentes? Você tem gatilhos para desencadear sintoma nas duas situações. Nada pode explicar numa relação linear que foi porque o chão é duro. Porque você está no cimento, porque você está na areia. Dói, não dói. Não existe essa relação linear. A gente tem que falar para o paciente que, olha, quando você me falou que não piorou quando fez exercício, não tem explicação para você estar melhor depois de realizar uma atividade de impacto. Exemplo, os pacientes que têm medo de correr. Pacientes têm medo de correr porque disseram que correr é ruim para a hérnia, que correr desgasta o joelho, a condropatia patelar, que correr piora o esporão calcâneo, que piora a fascite plantar. Eu tô aqui para te dizer tudo ao contrário, meu amigo. Eu tô aqui para confundir sua cabeça e te fazer pensar. Nada disso tem relação com piora de sintoma. Piora de sintoma são vários aspectos, nunca uma relação linear. Esse paciente que tem medo de correr, você começa a submeter ele a corridas com exposição gradual. Primeiro 800 metros, semana que vem 880 metros, aumentando 10% por semana. 3 semanas depois o cara está correndo 1.200 metros. 2 meses depois o cara está correndo 2 quilômetros. Ele não sentiu dor em nenhum momento, mas ele falava na queixa dele que no primeiro quilômetro de corrida ele começava a sentir o pé e tinha que parar. Então, quando você me fala que fez uma atividade física e que depois ficou melhor, eu já bato um martelo. Qual que é esse martelo? O martelo do controle inibitório nocivo difuso, a CPM, Conditioning Pain Modulation. Existe uma resposta condicionada do cérebro que descarrega analgésico na sua corrente sanguínea. Ponto. O mesmo analgésico que você compra na farmácia, o mesmo analgésico que você compra, que você toma quando vai para emergência, o mesmo corticoide daquela injeção que você tomou na emergência, tudo aquilo ali, seu cérebro libera e descarrega na corrente sanguínea mediante estímulos específicos, principalmente de exercícios. Beleza? E aí quando eu pego um paciente que chega aqui com dor crônica, nociplástica, sem nenhum caso, sem nenhuma história que justifique a dor do paciente, várias barreiras de recuperação, eu começo a pedir para o paciente pular na minha frente. Começa a pular, paciente, saltar e aterrissar, mas o impacto, vamos ver o que é que ele faz. Vamos ver o que é que ele faz no seu corpo. O paciente fica 3 minutos pulando, agora começa a fazer polichinelo, paciente. Faz polichinelo mais 2 minutos, o paciente está derretendo com 5 minutos de atividade. Agora começa a sentar e levantar, paciente. E o paciente está suando, derretendo, pedindo para parar. Agora salta e aterrissa, agachamento pliométrico. Está descansando? Deita e começa a fazer extensões de coluna aí. Faz esforço, paciente, cansa, fica ofegante. 10 minutos depois eu pergunto para ele como é que está a sua dor. E o paciente começa a rir. Porque o exercício, ele provoca a resposta do controle inibitório nocivo difuso. E quando eu falo que o controle inibitório nocivo difuso está íntegro num paciente com dor crônica nociplástica, quer dizer que esse paciente tem muita chance de responder a um programa de exercício. Caio, quanto tempo dura? Não tem resposta concreta. Tem pacientes que dura 6 semanas, tem pacientes que dura 8, tem pacientes que duram 12 semanas. Eu acompanho até 3 meses esse perfil de paciente, ensinando sempre movimentos que ele tem que fazer em casa, para que ele tenha um programa de exercício que tenha a resposta analgésica dele. O paciente vai melhorar a disposição, vai melhorar a rigidez, vai melhorar o humor, vai diminuir a depressão por causa dos efeitos neurofisiológicos que o exercício promove, e assim a gente começa a deixar a comunicação clara já na primeira consulta, porque a gente sabe
reconhecer o padrão clínico do paciente, saber se é um bloqueio de movimento, se é uma restrição de movimento, se é uma disfunção, se é um problema postural, se o paciente está com uma síndrome de dor crônica, se o paciente é inflamatório, se o paciente é mecânico inconclusivo, se ele é radiculopatia que não responde, se a articulação está estruturalmente comprometida, se o cara é um pós-operatório, se o cara é em trauma-recuperação. Então a gente sabe tudo isso através da resposta clínica que o paciente avalia, que a gente avalia o paciente. E aí o paciente senta aqui, cheio de sacola de exame de imagem, querendo que você veja o exame de imagem. Ô paciente, eu não vou olhar seu exame de imagem. Por que você não vai olhar, Caio? Mas aqui que está a hérnia de disco. Porque nada que eu vou fazer vai tirar a sua hérnia de disco daí. Eu não vou mexer dentro de você, eu vou mexer fora de você. Até ficaria legal falar, eu vou mexer dentro de você, mas não na hérnia. Vou mexer aqui, ó, no seu psicológico. E quando eu mexer no seu psicológico, você vai encorajar o paciente. E aí quando você encoraja o paciente, ele vai se submetendo a novas experiências de movimento e vai vendo que aquilo não é ameaçador. Então ele para de ter aquele padrão de contração abdominal, postura ereta o tempo todo, robozinho, para ter um padrão mais fluido, relaxado, fazer o movimento sem medo. O medo é a única barreira emocional que não deixa eu dar alta no paciente. Se eu aplico o FABQ, ou tampa, no paciente, e o paciente está com pontuação alta, eu não dou alta para o paciente. Porque enquanto ele não trabalhar o medo com uma das psicólogas que trabalham com a gente não vai ter segurança para ter alta. Porque vira e mexe ele vai receber uma informação da TV, ou de um médico, ou de um fisioterapeuta nocebento, que vai falar para ele, ó, não dobra a coluna porque é ruim para isso. Não dobra a coluna porque é ruim para aquilo. Por isso que eu falo sempre, seu diagnóstico não importa. Não importa a sua idade, seu diagnóstico, nem seu tempo de lesão. Nós podemos te ajudar. E caso não possamos te ajudar, nós sabemos para quem te encaminhar para você obter a melhora. Agora isso tem que ser alinhado. A expectativa do paciente tem que estar alinhada. Olha, doutor, você acha que ela pode ter uma melhora da qualidade de vida? Eu tenho certeza que ela vai ter uma melhora na qualidade de vida. Se ela fizer o que eu estou dizendo que é para fazer. Se ela vir aqui, fizer um exercício aqui que mudou ela na minha frente, e chegar em casa e não fizer o exercício porque está atarefada com o trabalho, ou porque está cuidando de filho ou de marido, amigo, prioridade. Se você quer melhorar, você tem que fazer por onde. Muitas vezes o paciente chega aqui e eu falo sempre, olha, talvez eu não seja a pessoa ideal para conversar com você. Eu não sou psicólogo ainda. Você precisa de um psicólogo, porque você está me trazendo demandas que, se eu falar minhas opiniões, uma coisa que é regra, que psicólogo não dá opinião, na maioria dos casos, eu posso gerar uma demanda em você que você pode piorar amanhã. Você pode ter um pensamento automático, catastrófico, que você não saiba lidar e seu sintoma piore sensivelmente, porque o seu pensamento influencia na dor. Porque a sua cognição, que você entendeu do que eu falei, influencia na dor. Imagina que o paciente chega para mim com a expectativa de sair de uma cirurgia. Eu avalio ele e falo, pô, cara, infelizmente seu caso é cirúrgico. Você perdeu força no pé, você está com alteração de reflexo, perdeu sensibilidade na perna, você está piorando com o passar do tempo, você já está mudando o padrão de marcha, você está tendo dor noturna, seu caso é cirúrgico. Quem sou eu para dizer que o paciente é cirúrgico? Quem sou eu? Chegou um paciente assim aqui para mim, eu encaminhei para o médico e o médico ligou para mim e falou, não, tenta ir 6, 8 semanas com ele, porque se esse pé levantar a gente não opera. O paciente voltou para mim, a gente começou a fazer o trabalho, o pé dele começou a melhorar e ele não operou. Quer dizer, mas a minha parte eu fiz. Eu fiz a triagem, eu reconheci o padrão. Não era um quadro mecânico, não ia responder a movimento repetido, a posição mantida, a acupuntura, a manipulação. Era um quadro químico, neuropático, com piora progressiva. E eu encaminhei para o médico. O médico deu o aval e falou que não ia operar ele antes de 6 semanas. Porque o médico tinha mais conhecimento do que eu no sentido de saber. O drop foot tem uma história natural positiva também. 35 a 40% melhoram espontaneamente, a compressão nervosa melhora, a sensibilização da raiz nervosa melhora e o paciente pode voltar a levantar o pezinho e não ter que operar. Agora, se a piora continuar progressiva acima de 6 semanas, aí eu opero, Caio.
com o aval do médico, no caso que é de cirúrgico, que é o médico e o paciente que decidem, junto à falha do tratamento conservador, aí tudo bem, eu atendo o paciente. O que não pode é pegar um paciente crônico, não ter essa comunicação assertiva e ficar tratando como se fosse tentativa e erro. Olha, vamos fazer isso que vai melhorar. Não, você está enganando o paciente. Você está falando com o paciente, você está aproveitando do desconhecimento do paciente, rezando para que a história natural melhore aquele paciente, em vez de tranquilizar ele, fazer com que ele espere, não gaste esse dinheiro à toa com você. Então, às vezes, a gente tem que ter, eu não digo nem cuidado, mas a gente tem que ter empatia, né, velho? A gente tem que agir como se fosse nossa mãe que está ali na frente, como se a gente estivesse numa sala espelhada, só vendo quem está dentro, e você está vendo a conduta do profissional atendendo sua mãe, né? Você gostaria que acontecesse que um paciente, que um médico, um fisioterapeuta oferecesse um tratamento sem evidência nenhuma para sua mãe? Muito provavelmente você não ia gostar disso, né? Então a gente precisa ter muita cautela na hora de avaliar o paciente. Quer ver outra coisa que é muito comum? O paciente chega aqui com o diagnóstico médico, rei. Eu tenho capsulite adesiva, eu tenho hérnia de disco, eu tenho mal perfurante plantar, eu tenho artrose. Velho, não interessa o que você tem, interessa o que você sente. A gente trata o que você sente, não o que você tem. O que você tem vai continuar aí ao longo da sua vida. O que a gente vai te ensinar é a como controlar o que você sente, apesar do que você tem, né? Isso tem que ficar muito claro. O paciente, então, e daí? Aí, tem uma pergunta aqui de capsulite adesiva. Drica Dias UBA. Tenho capsulite adesiva e estou no momento de dor crônica. Você trata essa patologia? Não. A resposta é não. Fisioterapeuta não trata doença. Fisioterapeuta trata função. Então, você tem uma patologia. O que você não está conseguindo fazer de função por causa dela? Eu faço tudo faço tudo mesmo com a doença, mesmo com a patologia eu faço tudo. Tá tudo bem. Pode melhorar a sua habilidade de fazer alguma coisa? Pode. Eu tenho dificuldade muito de ficar na pia lavando prato, de carregar meu filho, de ter disposição, de ter uma qualidade do sono. Eu tenho muita dificuldade de correr, de subir escada, de agachar, de levantar o braço, de tirar meu sutiã, de vestir minha própria roupa, né? É isso que a gente vai tratar. Apesar da sua capsulite adesiva, a gente vai ativar músculos que recuperem a sua função, independente de você ter dor crônica, independente de você ter capsulite, fibromialgia, hérnia de disco, cervicobraquialgia. Para o fisioterapeuta em dor crônica, o diagnóstico não interessa. O diagnóstico para o fisioterapeuta é um fator perpetuador de dor. É um fator que atrapalha a conduta do fisioterapeuta e atrapalha a crença do paciente sobre sua expectativa de melhora. Porque se eu só vou melhorar tratando a doença, eu tenho que tratar a doença. Eu não tenho outro caminho. Eu sou uma vítima, eu não sou protagonista do tratamento. Eu tenho que esperar minha capsulite adesiva melhorar para tratar minha dor e minha função. Eu tenho que esperar a minha dor crônica melhorar para dançar, para fazer atividade física. Não. Você tem que pegar o ponto no tempo da sua vida que você não tinha porra nenhuma, que você não tinha nenhuma dor, que você não tinha nada. Como é que era a sua vida naquele momento? Você pega esse bright spot do paciente e quando o paciente reconhece como era a vida dele antes da dor, ele percebe o que é que ele deixou de fazer por causa da dor. E aí você encoraja esse paciente, a gente vai voltar a fazer isso progressivamente. E a gente vai ver a resposta da sua dor com isso. E aí o paciente começa a lavar o prato em amplitude média do braço. E o paciente começa a pegar o bastãozinho, colocar nas costas e puxar o braço atrás. Doloroso, mas cada vez mais ganhando amplitude, a função do braço indo melhorando. E o problema está lá. Ela continua com dor crônica, ela continua com capsulite adesiva, mas a função está melhorando. Ela já consegue rodar o braço no volante para dirigir. Ela já consegue carregar o filho no colo. Então, o primeiro de tudo é saber se o diagnóstico é verdadeiro, porque muitos diagnósticos são falsos.
A gente se baseia somente no que está na imagem e rotula o paciente, não testa o paciente. Muito paciente chega aqui com diagnósticos chulos e a gente avalia o movimento, destrava o paciente, aí pergunta no final, você acha que o que eu fiz com você aqui tirou a capsulite adesiva de você? Paciente, eu acho que não, né? E por que mudou o seu sintoma? Não sei, você que vai me dizer. A maioria das respostas são essas. Não, seu sintoma mudou porque o problema não era a capsulite. Porque nada do que eu fiz despregou esse colágeno duro que está aí no seu ombro. Nada do que eu fiz pegou sua hérnia e colocou a hérnia no lugar. Nada do que eu fiz pegou sua artrose e repôs a cartilagem. O que eu fiz foi tratar o envolto do problema. E aí o envolto do problema melhorou sua função e você começou a sentir menos dor. Então, eu vou fazer até agora para não esquecer, tá? Fazer até agora, vai ser o post seguinte depois da live. Deixa eu ver que cor tá aqui. E eu vou repostar esse eu vou publicar esse post assim que terminar a live e vou repostá-lo todos os dias até o fim de 2021. O post é o seguinte, vamos lá, a cor foi branca, então vamos colocar na cor preta. Seu diagnóstico, repita comigo aí para internalizar, seu diagnóstico não importa, sua idade não importa, seu tempo de dor também não importa. A fisioterapia especializada pode te ajudar e, caso não possa, saberá para quem te encaminhar. Uma coisa aqui você não fica sem. : direcionamento. Tweet. Foi. Daqui a pouco eu posto aí. E eu espero que vocês repostem muito essa publicação, porque é um favor que a gente faz para uma sociedade que está comprando saúde a respeito de serviços, né? Serviços de saúde você paga e paga caro para usar. Uma sociedade que está comprando saúde baseado no medo. Então o profissional cria medo nele, que ele vai piorar se não, se isso, se aquilo, vai ficar cadeirante, não sei o que, vai operar. E baseado no medo, o paciente começa a piorar sensivelmente do sintoma. Então eu vou repostar já isso aí. Vamos ver se a gente... Então, recados finais, né? Vamos terminar aqui. Então, pessoal, vamos lá. 2 recadinhos que a gente sempre dá no final da live. O curso presencial, ele está com 5 vagas. Quem tiver interesse, se matricule logo. O último dia é dia 15, tá? O sorteio é quinta-feira, 10 horas da noite. Se você não tiver na live, a gente vai sortear o próximo. Então se programe para aparecer na live 10 horas da noite. O curso online vai para a turma 5 agora. Sexta-feira a gente abre 5 horas da manhã e fecha 23h59. Então se você quer entrar para o Método BeExpert, que é um curso completo de fisioterapia músculo-esquelética no tratamento da dor, onde você vai aprender tratar e avaliar dor de cabeça, ATM, pescoço, ombro, cotovelo, punho, coluna torácica, coluna lombar, quadril, joelho, tornozelo. Você vai aprender avaliação e tratamento de todas as articulações. Eu vou abrir a turma desse curso sexta-feira, às 5 da manhã, e você tem até às 11h59 para se matricular. Todas as informações estão lá no Telegram. Então, se você tiver alguma dúvida, é só clicar no link do perfil, entrar lá no Telegram e ler a última publicação, que tem todas as informações do curso, beleza? E se você tiver qualquer dúvida, você vai nos stories agora e vai mandar sua dúvida por vídeo. Vai mandar sua dúvida pela caixinha, não pelo direct.
pelo amor de Deus, não me mande direct. Eu tô aqui com mais de 200 mensagens no direct sem responder. Não dá para acompanhar. Mandem na caixinha, porque na caixinha de perguntas a gente consegue receber a notificação, ó. Quando você manda na caixinha de pergunta, ó onde vem aqui, ó. A caixinha de pergunta vem aqui, ó, na notificação. E aí a gente consegue ver. Quando você manda no direct, vai para uma caixa oculta e a gente não consegue ver. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, você vai lá no meus stories que eu vou postar agora e manda na caixinha que a gente tenta te responder em vídeo amanhã no dia de consultório. Ok? Então vamos dar tchau para quem ficou aí. Grande Suzane, Adriana, Dona Rita, acabou de sair daqui, paciente nova. Patrícia Menezes, Gláucia Santana e Adriana Dias. Então é isso. Falando tudo sobre o contrassenso no tratamento da dor, apoiando o contrassenso, apoiando a fisioterapia primeiro e falando o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, baseado em ciência, tá? Porque aqui a gente não tem rabo preso a respeito de tratamento, a gente quer de fato o melhor para o paciente, a gente quer de fato autonomia para o paciente, beleza? Grande abraço, movimento é vida.